A gente vai passar os próximos 15 minutos falando sobre facilitação de aprendizagem e o aprendizado ao longo da vida. Isso faz parte do meu trabalho de pesquisa no mestrado. Eu trabalho e estudo com esse tema desde 2014, no Lab 3i na SPM, lá no Rio de Janeiro. Por que a gente fala de facilitação? Porque a gente sofre hoje uma mudança de importância de habilidades. Até o século XX, as habilidades que eram valorizadas eram essas: disciplina, hierarquia e previsibilidade, fruto da Revolução Industrial. E a gente vem passando por um contexto de necessidade de modificação do ambiente de aprendizagem. Como é que era a aprendizagem? Como é que se configurava a sala de aula até aquele momento? E a gente ainda vê isso acontecer muito. Então, a gente precisa se adaptar como método, prática, dentro de sala de aula, no papel do professor, porque o século XXI está aí, as inovações, a velocidade de alteração, de modificação, que tudo acontece. E as habilidades valorizadas, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, são criatividade, curiosidade, resolução de problemas complexos, negociação, colaboração, inteligência emocional e flexibilidade cognitiva. Eu marquei essas três aí porque a facilitação de aprendizagem, o estudo que a gente faz tem nos mostrado que atuam diretamente no desenvolvimento dessas competências com os alunos. E a gente vê alguns ambientes de aprendizado ganhando outras configurações, né, com o uso de tecnologia, como a gente tem visto aqui no festival, como a gente viu agora também no último talk. Gostei de ouvir também você falando de facilitação, que é importante a gente cuidar desse processo. E aí eu faço uma pergunta para vocês: o que é facilitar? Facilitar é entender e guiar as pessoas no processo de aprendizado, na tomada de decisão, na resolução de problemas. O avanço da tecnologia que a gente tem visto, quarta revolução industrial, robótica, inteligência artificial, é tanta mudança e tão rápido que a gente se sente no caos. E como é que a gente conduz naturalmente o nosso processo? Quando a gente se encontra numa situação desconfortável, a gente assume um papel de controle. Na sala de aula, o educador herói, aquele modelo clássico, dono da verdade, muitas vezes injusto, numa pressão, com o artefato tecnológico na mão do aluno, onde ele encontra qualquer informação que ele quiser saber. Nem sempre a gente consegue ser o detentor de informação o tempo todo. E aí a gente consegue utilizar esse desconforto a nosso favor, através da cocriação de aprendizado, e aí a gente começa a modificar esse papel como o educador facilitador. E através de quais atributos esse facilitador precisa ter em sala de aula? A forte habilidade de escuta, ter autoconsciência e autenticidade, reconhecer essas fragilidades e transformar isso em potencial, fazer boas perguntas, promover o diálogo, ter uma abordagem holística, desde considerar qual é o turno que eu estou cumprindo em sala, seja um ensino fundamental, básico ou até universitário, como é que esse aluno chega na sala de aula. Promover o engajamento através dessas perguntas, provocá-los, questioná-los, promover o pensamento crítico, ter empatia, estabelecer laços de confiança com eles. E como é que a gente pode fazer isso? A gente desenvolveu, na empresa que eu presto consultoria, o equalizador de facilitação, onde a gente consegue ter uma ferramenta de modulação para a gente pensar o que é necessário para conduzir esse grupo. Então, a respeito de energia, aquele momento de sala de aula precisa ter uma energia mais dinâmica ou mais reflexiva. É a experiência de conteúdo teórica que a gente está propondo naquele momento, ou é experiencial, é uma atividade prática? Qual é a minha influência como facilitador naquele momento?
Se eu estiver propondo uma dinâmica gamificada, por exemplo, são duas equipes construindo um projeto de Lego, como a gente está vendo lá no pavilhão. Meu papel qual é? É grande ou é pequeno? Eu sou quase um mero observador ali, pronto e atento para atendê-los em qualquer dificuldade. De onde está vindo a origem desse conhecimento? Eu sou o dono do conhecimento naquele momento, eu estou expondo alguma coisa para eles, explanando sobre alguma teoria, ou eles estão trazendo algum conhecimento que eles construíram num momento anterior. É a apresentação de um seminário, é alguma entrega que eles estão fazendo, onde eles sabem. A participação do grupo é baixa ou é alta? Então, a gente consegue modular isso de forma que a gente consiga manter a energia necessária para aquele momento. E aí, esse equalizadorzinho aí, a gente pode preencher ele, considerando o meio zero, e aí a gente vai preenchendo aquilo ali, isso pode ajudar no planejamento. E falando de planejamento, qual é o caminho que a gente está desenvolvendo lá no laboratório? A formação que eu fiz na escola da Dinamarca, chamada Chaos Pilot, para design de aprendizagem, eles usam uma metáfora de um arco para desenhar essa sessão de aprendizagem. Então, a gente tem a preparação, a sustentação e a aterrissagem. E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é a ação de planejar usando essa tecnologia. A gente tem que considerar, em primeiro plano, as necessidades e o contexto daquele grupo, qual é o propósito e a intenção daquele encontro, ou daquele curso, ou daquela imersão, isso independe do formato. Quais são os objetivos? Quais competências, habilidades e atitudes aquele grupo precisa desenvolver? E qual é o público que a gente está atuando? Eles já trazem qual bagagem de conhecimento? Por exemplo, eu podia ter, se a gente pudesse ter tido essa preparação, todo mundo que se inscreveu para esse momento aqui poderia ter respondido o questionário, dizendo de onde vem, qual é a formação. Eu teria acesso a isso antes. O modelo de Harvard, eles já usam isso nos cursos deles. Os professores preparam aulas dando exemplos reais dos alunos, no caso de formação executiva. E aí a gente parte para a preparação, tendo a clareza de propósito, com as perguntas que eu acabei de mostrar para vocês, a definição de regras, os acordos são muito importantes para o ambiente que a gente vai facilitar, porque a programação neurolinguística nos diz que os acordos feitos em grupo, para o grupo, têm muito menos chance de serem descumpridos. Se logo no início dessa minha fala, a gente tivesse concordado que ninguém ia mexer em celular, muito pouco provável de alguém mexer no celular, porque o acordo foi feito entre nós. Então, quando eu digo que eu vou fazer alguma coisa, fica difícil para mim não fazer. E aí a gente starta o processo de confiança no processo e alinha a expectativa de cada um, com algumas ferramentas. A gente pode usar quebra-gelo, poderia pedir para vocês se apresentarem para os colegas do lado. A gente pode aplicar check-in, dizendo qual é a intenção de vocês, o que trouxe vocês para me ouvir aqui hoje. A gente pode trazer exercícios até de respiração, de meditação, de reflexão. Ou então, pós-almoço, eu ia pedir para vocês levantarem, se espreguiçarem, darem 3 pulinhos para ativar, todo mundo acordar, né? Como eu falei, as pesquisas e entrevistas de antemão. E aí a gente parte para a sustentação, que é uma das partes mais importantes desse arco, onde a gente observa o processo e a evolução desse grupo, onde a gente faz a gestão do tempo, a gente consegue negociar se o almoço vai ser mais tarde, se o intervalo pode ser dado em qual momento, ou se a gente vai pular o intervalo para poder sair mais cedo. Se a gente, falando de uma turma noturna, por exemplo, gente, vamos pular o intervalo e eu libero mais cedo, né? A gente vê isso acontecer em sala de aula, com bastante frequência. E é onde a gente consegue fazer as adaptações. Por exemplo, eu perdi o grupo, está todo mundo desconectado, está muito agitado, eu preciso trazer para um momento de concentração, é a hora que a gente consegue modular a nossa energia para chegar na aterrissagem. A gente pode também utilizar ferramentas como Design Thinking, se a intenção for a criação de um brainstorming, se eles precisarem chegar em alguma solução naquela jornada. E a gente vai para a aterrissagem, que é o momento
onde eles fazem a sedimentação desse conhecimento, a ancoragem dessa aprendizagem, onde a gente documenta os resultados e os aprendizados. E aí a gente tem ferramentas de feedback, avaliação do resultado e do processo. A gente pode questioná-los a respeito de como foi o papel deles naquele momento, naquela jornada, como indivíduo e como grupo. Será que eu poderia ter tido outro tipo de comportamento que eu poderia ter entregue melhor um resultado? É onde a gente faz a colheita de dados, hoje a gente faz uma facilitação gráfica, por exemplo. E o checkout. O checkout é uma ferramenta também de alinhamento, pode ser feito com uma palavra, por exemplo. Posso propor a vocês que pensem, ao final do nosso papo aqui, qual foi, em uma palavra, o que vocês conseguem guardar do que vocês ouviram e viram aqui. Então, qual foi o maior aprendizado? Isso ajuda a sedimentar o aprendizado e a retenção das informações. E aí é fundamental também a gente pensar, se a gente conseguiu agora olhar sobre o eu facilitador, o planejamento da sessão facilitada, a gente precisa pensar o aprendiz. E como é que a gente consegue fazer isso se a gente está falando de facilitação de aprendizagem e o lifelong learning, né? Flexibilidade cognitiva. Acho que muita gente aqui já ouviu essa frase do Alvin Toffler, que o analfabeto do século XXI é aquele que não consegue aprender, reaprender e desaprender. E aí quem consegue, e acho que é papel de nós todos educadores, é estimular isso nos estudantes, que é o lifelong learning, né? O aprendizado ao longo da vida. Se a gente está vivendo numa sociedade que muda tanto e tão rápido, é necessário que a gente desenvolva essa capacidade de aprender constantemente. E como é que a gente pode potencializar isso? Se a gente estender a nossa rede, se a gente expandir o nosso conhecimento, alargando essa rede de conhecimento. George Siemens foi um cara que criou uma teoria chamada de conectivismo, que ele fala que a aprendizagem está suportada nas diversidades de opinião, e estender e identificar os nós da rede, onde a gente consegue expandir o nosso conhecimento. A gente não tem capacidade de gravar todas as informações necessárias e todos os conhecimentos. Mas eu aposto que todo mundo aqui tem pelo menos 2 ou 3 pessoas onde a gente se apoia, que aquele cara, aquela mulher ali é a especialista em determinado assunto, minha amiga, meu amigo, que toda vez eu busco ela para esclarecer, ou para me ajudar, seja atuando praticamente do meu lado, ou só para uma consultoria. A gente tem também, eu acho que todo mundo aqui tem, um nó chamado Google, porque não precisa ser humano, para ser o nosso ponto de extensão de conhecimento. Inclusive, eu ouvi uma história no outro dia, que o rapaz foi questionado, você conhece determinado assunto? Não vou lembrar qual é. E ele falou assim, espera aí que eu vou lembrar. E abriu o Google e pesquisou sobre isso. E é importante que a gente esteja atento para enxergar essas possíveis conexões, onde a gente consiga encontrar áreas, ideias, assuntos onde a gente consiga expandir esse conhecimento. E para a gente fazer isso, principalmente nesses momentos de tanto conflito, eu faço um convite para vocês, para a gente sair da nossa zona de conforto e estender, se diversificar, fomentar isso com os alunos, porque se a gente vive num contexto onde todo mundo acredita na mesma coisa que eu, todo mundo tem o mesmo comportamento que eu, gosta das mesmas coisas que eu estou vivendo numa bolha. E aí eu faço esse convite para vocês e deixo os meus contatos para a gente estender essa rede e construir mais conhecimento. Obrigado.